dia a todas e a todos. Havendo quórum regimental, estando presente o ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão plenária de número 1599. Faço minha autodescrição, sou mulher, minha altura é de 1,54 m, visto roupa preta, meu cabelo também é escuro, e atualmente estou à frente da presidência do tribunal. Deixo de submeter à ata a aprovação desse colegiado, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento Interno do Tribunal, que aboliu a obrigatoriedade do registro em ata das sessões nos termos do assento regimental número 9/2024. Havendo sustentação oral, faço a inversão da pauta e, ante a ausência justificada do conselheiro Valmir, que é o relator do primeiro processo com sustentação oral, passo ao processo de número 7, processo 147.359, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Meu bom dia a todos, aqueles que estão nos assistindo pelos nossos canais de comunicação. Bom dia, nosso nobre procurador, conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro José Ribamar, conselheira Maria de Jesus, nosso secretário das sessões. Relatório, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Inderlei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, à época, em desfavor da decisão contida no acórdão número 14.599, 2024, plenário, e parecer prévio número 850/2024, exarados nos autos do processo 140.393, que considerou irregular as prestações de contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul relativa ao exercício 2020, de responsabilidade do ora recorrente, em razão das infringências descritas nos itens 1.1 a 1.8 do acordo recorrido. Inconformado com a decisão acima mencionada, o recorrente protocolizou, através de seu advogado, o presente recurso de reconsideração às folhas 2 a 4, alegando, em síntese, a necessidade de reformulação das decisões acima citadas, para excluir a responsabilidade do ora recorrente, em razão de seu afastamento em 18/8/2020, por meio de decisão judicial, sendo empossado em 19/8/2020 o presidente da Câmara, à época, o senhor Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues. Argumentou que as falhas e irregularidades apontadas são, na sua visão, de responsabilidade do prefeito que concluiu o mandato em 31/12/2020, ou seja, o senhor Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues, requerendo, ao final, recebimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para fim de excluir a responsabilidade do ora recorrente. A Secretaria das Sessões certificou que o recurso de reconsideração foi apresentado de forma tempestiva. O órgão técnico deste Tribunal de Contas readmitiu o relatório conclusivo de análise técnica às folhas 19 a 24 dos autos. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado, manifestou-se às folhas 30 a 32, por meio do pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, senhora presidente. Meu bom dia a todos. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Inderlei Souza Rodrigues Cordeiro, ex-prefeito do município de Cruzeiro do Sul, contra a decisão que considerou irregulares as suas contas como prefeito daquela municipalidade em 2020, em face das diversas infringências apuradas. O recorrente alega que ocupou o cargo de 1º de janeiro de 2017 até 16 de agosto de 2020, quando foi afastado por decisão judicial, e após seu afastamento, o presidente da Câmara Municipal à época, Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues, assumiu como prefeito interino e concluiu o exercício 2020. Desta forma, entende que as falhas e irregularidades apontadas na decisão proferida pelo Tribunal de Contas
são de responsabilidade do prefeito que concluiu o exercício de 2020, Francisco Clodoaldo, e não sua, apontando que não teve gestão direta pelos atos administrativos praticados no período final do exercício, solicitando que as contas sejam reanalisadas e atribuídas ao verdadeiro responsável. A DAF se pronunciou às folhas 19 e 24, tendo concluído que as irregularidades relativas ao período em que o recorrente esteve no cargo foram devidamente comprovadas nos relatórios preliminar e conclusivo, não havendo elementos apresentados que afastem sua responsabilidade pelas falhas apuradas durante sua gestão. A responsabilidade do prefeito substituto, Francisco Clodoaldo, não exime o recorrente das infrações cometidas no período em que esteve no cargo. Pugnou, então, pelo provimento do recurso, o processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 23 de outubro de 2024. O presente recurso é tempestivo e foi apresentado por parte interessada, portanto, deve ser conhecido. No mérito, o ex-gestor solicita reanálise da decisão que julgou irregulares as contas de 2020 da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, argumentando que as irregularidades são de responsabilidade do prefeito interino, que concluiu o mandato, buscando afastar-se das acusações e garantir a correta atribuição de responsabilidades, defendendo a abertura de um novo processo para apuração específica. Porém, não apresentou argumentos ou documentos suficientes para alterar a decisão anterior e as irregularidades apontadas permaneceram atribuídas ao recorrente, conforme o período em que exerceu a gestão. Ante o exposto, este MP de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito negar-lhe provimento, mantendo inalteradas as disposições do parecer prévio número 850/2024 e do acordo número 14.599/2024. É o pronunciamento. Minutos. Alô? Bom dia. Excelência presidente, dona Dulce, representante do Ministério Público, senhor Sérgio, o excelentíssimo senhor relator Cristóvão e demais conselheiros. Esse processo já é um recurso, já foi julgado a prestação de conta. Ele apresenta algumas incongruências. Por exemplo, no processo inicial, só foi citado o Iderley, quando quem tinha que entregar toda a documentação era o prefeito que estava no cargo, que era o que assumiu em agosto, e isso não ocorreu. Durante o primeiro processo e o segundo processo, o prefeito que terminou o exercício não foi citado. Inclusive, ele tem parte de devolução, mas nunca foi citado. Então, é um processo que veio meio errado. Para isso, mas de todo jeito, a gente fez a defesa. Na primeira defesa que a gente fez, a gente colocou... A gente entende, primeiro, que não existe nenhuma legislação que limite o salário do prefeito, a não ser que o salário do prefeito e dos outros secretários. Ele não pode estar acima do salário dos desembargadores ou ministro do Supremo Tribunal Federal. O próprio artigo 37, que estão citando na condenação, só fala dos ministros, do presidente, do governador e dos desembargadores. E diz que o salário do prefeito e dos secretários não pode ser superior ao salário do prefeito. O município é autônomo para criar o valor do pagamento dos seus salários. Inclusive, tem uma ADI da desembargadora Rosa Weber, que está no primeiro processo, que diz assim: a ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República para pôr afronta a dispositivos da Constituição Federal que adota a remuneração do prefeito como subteto. O teto geral para todos os servidores públicos
é o subsídio do ministro do STF. Agora, no voto dela, ela diz o seguinte: os ministros acompanharam a unanimidade do voto da relatora, ministra Rosa Weber. Ela lembrou que a Constituição permite ao Estado e ao Distrito Federal estipular os valores dos salários dos desembargadores, como limite único da remuneração. Porém, a exceção não abrangeria os municípios e, portanto, deveria prevalecer a regra geral, como formação da assessoria da imprensa. Isso está na ADI 6848, que ela comprova que não existe nenhuma regulamentação para o teto do prefeito, a não ser o teto do STF. Então, sendo assim, como tem uma devolução só do Iderley, eu pediria que fosse considerado regular com ressalva e arquivado o processo. É isso aí, secretário. Obrigada, doutor Paulo. Passo a palavra ao conselheiro relator. Obrigado, presidente. Preliminarmente, verifica-se, quanto ao pressuposto de admissibilidade, que o presente recurso de reconsideração é tempestivo e foi interposto por parte legítima, razão pela qual ele deve ser conhecido nos termos do artigo 68 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. E passando direto à parte conclusiva do voto. No mérito, prestigiando a jurisprudência consolidada deste plenário, que atualmente considera as infringências descritas no acórdão recorrido ressalvas, e considerando que não se apurou dolo, erro grosseiro e má-fé do gestor, voto. 1. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Iderley de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, à época, por ser próprio e tempestivo, com fundamento no artigo 68 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, para, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a decisão contida no acordo número 14.599/2024, plenário deste tribunal, exarado nos autos do processo 140.393, e considerar regular com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, exercício financeiro e orçamentário de 2020, de responsabilidade do ora recorrente, com fundamento no artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, valendo como ressalva o item 1.1, infringência à Constituição do Estado do Acre, o artigo 23, inciso 1º, e resolução do TCE, número 87/2013, artigo 2º, parágrafo 2º, 1, ante o não envio dos documentos obrigatórios na prestação de conta referente ao exercício de 2020. E 1.2, infringência no artigo 48b da Lei 4.320/64, o artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar número 101 de 2000, em razão do déficit da execução orçamentária no valor de R$ 1.697.164,02. 1.3, infringência à Lei de Complementar 101 de 2000, em razão da ausência de política de arrecadação da receita própria, IPTU. E 1.4, infringência aos artigos 94, 95 e 96, e da Resolução TCE 87 de 2013, em razão da divergência na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, quando em comparação com a variação apresentada no balanço patrimonial e a relação das despesas líquidas no período. 1.5, infringência à DTC do artigo 60, inciso 12, 12º da Lei 11.494 de 2007, artigo 22, em razão de descumprimento do limite mínimo de 60% com remuneração de profissionais do magistério, alcançando apenas 59.2 da Lei Complementar da RCL, e 1.6, infringência ao artigo 202 da Constituição Federal,
de 88 e o artigo 69 da Lei 9.394, em razão do não cumprimento do limite de 25 com as ações do MDE, alcançando apenas 20,36%. E 1.6, infringência do artigo 169 da Lei da Constituição Federal, artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar número 101 de 2000, em razão do descumprimento dos limites de 54 com o pessoal do Executivo alcançando 56,04%. E 1.8, infringência do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, em razão do descumprimento da lei que fixa o subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretários, alcançando uma diferença de R$ 377.037,80, com as consequentes modificações do parecer prévio correspondente. E 2, pela comunicação desta decisão ao recorrente e o seu advogado, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Valmir. Voto com o conselheiro relator, perdão. Voto com o conselheiro relator, senhora. Obrigada, excelência. conselheira. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência acompanha também o voto do nobre relator. E neste processo, há que destacar que o recurso não é da plenitude das contas de 2020, porque houve 2 gestores. Então, é um recurso pertinente, acho que até julho, quando o gestor foi afastado. E aí as contas dele têm que ser realmente regulares com ressalva, porque houve um déficit, mas ele não saiu no final do ano, segundo o gestor, e mesmo isso hoje nós não temos imputado irregularidade. Foi apontada uma política de arrecadação de IPTU, que é uma falha e cabe uma recomendação. A forma análoga com o inventário de bens móveis, o magistério de 59,12 e a educação de 20,36, mas lembramos que estávamos no primeiro ano do Covid e a legislação permitiu, então, que isso fosse gasto depois e ele sai antes, então não é o responsável pela complementação. Uma pergunta, Pois conselheiro não. Malheiro. Foi possível ver, no ano de 2001, a reposição do percentual não aplicado? Ele não é mais o gestor, ele sai em julho, tem Saiu um antes, novo né? gestor e depois ainda tem um novo terceiro Nem gestor foi para fazer a citado. complementação da 3 gestores. despesa. Perfeito, obrigada. E no final, então, o que ficou era a parte de subsídio dos prefeitos, que não foi apurado a devolução, abrindo-se uma tomada de contas. Essa tomada de contas vai continuar em paralelo, mas não cabe aqui ainda colocar, até porque não houve dolo e má-fé apurada aqui. Então, nesse sentido, acompanhe na íntegra o voto do nobre relator. Obrigada, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Obrigada. Conselheiro Ribamar. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto proposto pelo conselheiro relator. E agora retorno ao início da pauta para o processo de número 3, processo 144.501 de 2023, de relatoria do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem passo a palavra. É o número 3 da pauta, conselheiro Valmir. Muito obrigado, senhora Seu presidente. segundo processo. Na realidade, eu tenho 2 processos, o número 2 e o número 3, mas estou sendo solicitado o número 3, eu retiro esse processo de pauta, senhora presidente. Vossa Excelência vai retirar, então, o processo número 3? Obrigada. Então, retorno ao início do julgamento, com o processo número 2 da pauta, processo 139.978. A palavra está com você. 139.978, exatamente. Este processo também eu retiro de pauta, senhora presidente. Retirado de pauta. Eu retiro também, já fazendo a inversão total da pauta agora, retiro o pedido de vista, processo 1 da pauta, de número 145.152, face à ausência justificada da conselheira Nalu. Passo, então, agora ao processo de número 4 da pauta, que tem como relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem eu passo a palavra. Processo número 145.243. Obrigado, excelência.
Trata-se de processo de tomada de contas especial aberto em razão do Acórdão 11.350 de 2019, com a finalidade de apurar a legalidade de pagamento de subsídios dos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Chapuri, atos de nomeação, exoneração, pagamento de verbas rescisórias, para se verificar também a existência do cargo de subsecretário e ainda a legalidade da contratação da senhora Elisete do Nascimento Araújo. A presente tomada de contas teve como responsável o senhor Márcio Pereira Miranda, então prefeito à época. A segunda inspetoria apresentou o relatório técnico preliminar, as folhas 101 a 106, onde apontou divergência de valores na ordem de 83 mil, comparados ao disponível nas fichas financeiras dos agentes políticos, em relação aos valores informados ao Ministério da Fazenda. Mas a segunda inspetoria informou a impossibilidade de atestar a conformidade dos valores pagos a título de subsídios, bem como das exonerações, verbas rescisórias, por não ter sido apresentados todos os atos de nomeação e exoneração. Com relação à contratação da senhora Elisete Nascimento Araújo, não foi encontrado nenhum processo administrativo, formalizando sua contratação anterior à nomeação do cargo de secretária, tendo havido o pagamento de R$ 11.400. Em relação ao cargo de subsecretária, a segunda inspetoria verificou a regularidade com a apresentação da Lei 847 de 2015. Em razão do decurso de tempo, conclui a segunda inspetoria pela inviabilidade da continuidade da instrução processual e pelo arquivamento dos autos em julgamento de mérito. O processo foi encaminhado ao doutor Parquet, que se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, excelência. Obrigada, excelência. Com a palavra, o nosso ilustre representante do Parquet de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de tomada de contas especial para apurar a legalidade de atos administrativos da Prefeitura de Chapuri no exercício de 2015, especialmente em relação ao pagamento de subsídios a agentes políticos, nomeações, exonerações e a contratação da senhora Elisete do Nascimento Araújo, conforme determinado pelo Acórdão número 11.350/2019 do plenário. No relatório técnico consta que, em relação aos subsídios dos agentes políticos, houve uma divergência de valores da ordem de R$ 83.818, com base na análise das fichas financeiras e dos comprovantes de rendimentos enviados ao Ministério da Fazenda. Apontou ainda a ausência de documentos essenciais, como os decretos de exoneração, o que impossibilitou a verificação da conformidade dos valores pagos a título de subsídios e verbas rescisórias, e em virtude da documentação incompleta, não foi possível atestar a legalidade plena dos pagamentos realizados durante o exercício de 2015. Quanto à existência do cargo de subsecretário, a Prefeitura apresentou a Lei Municipal número 847/2015, que comprova a criação do referido cargo. Na ocasião, encaminhou cópia do decreto de nomeação do senhor Alessio Pereira Miranda como subsecretário municipal de Saúde e Saneamento, concluindo pela regularidade neste ponto. Sobre a contratação da senhora Elisete do Nascimento Araújo, constatou-se que não foi localizado nenhum processo administrativo formalizando sua contratação anterior às nomeações para o cargo de secretária de Saúde. Apesar da apresentação de decretos de nomeação posteriores, a análise evidenciou que a referida servidora recebeu valores, totalizando R$ 11.400, pelo desempenho de serviços administrativos e financeiros no Fundo Municipal de Saúde, antes de sua nomeação oficial. Diante da inexistência de procedimento legal que originasse tal contratação, a inspetoria apontou a ausência de respaldo legal para os pagamentos realizados à época. Por fim, salientou sobre o lapso temporal entre a data do Acórdão 11.350/2019 e a efetiva autuação do processo, que só ocorreu em novembro de 2023. Esse intervalo de 4 anos para apurar fatos que ocorreram em 2015 totaliza um período de quase 10 anos, comprometendo não apenas a obtenção de provas e documentos relevantes, como também feriu os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte de Contas. Diante disso, a equipe técnica concluiu pela inviabilidade de continuidade da instrução processual e, considerando a ausência de elementos suficientes que comprovem a ocorrência de dano ao erário e a perda da efetividade processual em razão do decurso de tempo, foi sugerida a extinção e o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e do artigo 485, inciso 4, do Código de Processo Civil. Recebi o feito em 17 de março de 2025
Em relação à autuação do processo, observa-se que se deu em 9 de novembro de 2023, ou seja, mais de 8 anos da ocorrência dos fatos no exercício de 2015. Após a análise técnica, não foram encontrados indícios ou menções expressas à prática de ato doloso de improbidade administrativa por parte do responsável que pudessem justificar a exceção à regra da prescrição. Adicionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do tema 897, estabelece que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa. Além disso, a demora excessiva para autuar o processo também colide com o princípio da razoável duração do processo previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, inexistindo a exceção da imprescritibilidade, que exige a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, e considerando o transcurso de mais de 8 anos desde os fatos apurados no processo originário, bem como a precariedade dos arquivos municipais, entendo que restou prejudicada a continuidade da apuração das possíveis irregularidades. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Nesse mesmo sentido, não fomos ágeis. Então, voto pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 2º, incisos 2 e 4 do artigo 11 da Resolução 126, e após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir, Voto com o conselheiro relator, senhora presidente. conselheiro Antônio Cristóvão, Acompanho o voto do nobre relator. conselheiro Ronald Polanco, Acompanho o voto. conselheiro Ribamar, Com o relator, excelência. conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto proposto pelo conselheiro relator, que permanece com a palavra agora para a leitura do processo 147.747. Obrigado, Excelência. Trata este processo de embargos de declaração interpostos tempestivamente em face do acórdão 14.562 deste plenário de 2024, exarado nos autos do processo 140.430, que se refere ao processo da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil. Busca o recorrente, com a interposição dos embargos de declaração, alcançar efeitos infringentes com a reforma do acórdão retromencionado. Argumenta o embargante, a folhas 4 a 6, que o acórdão 14.562 deste tribunal incorreu em grave contradição, a qual deve ser eliminada por ocasião do julgamento desse embargo de declaração. Continua, entre aspas, que o relatório conclusivo da análise técnica procedeu com inovação em relação às irregularidades detectadas, de modo que depois disso o ora embargante não foi intimado para se manifestar. Continuando, afirma que o ora embargante foi punido por irregularidade detectada apenas no relatório conclusivo, sem que tenha havido a oportunidade de manifestação justificada desse ponto, e que trouxe ferimento do princípio do contraditório em ampla defesa. O doutor Parquet se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Antônio Sérgio de Carvalho Souza, ex-diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, com a finalidade de afastar possível omissão no acórdão número 14.562/2024 do plenário, proferido nos autos do processo número 140.430, que julgou irregulares as suas contas referentes ao exercício de 2020 e o condenou à devolução de R$ 24.714,70, acrescido da multa acessória de 10%. Embargante alega, em síntese, a ocorrência de uma inovação processual apresentada pela equipe técnica somente no relatório conclusivo de análise técnica, sem que lhe tenha sido oportunizada a nova manifestação. Inicialmente, a irregularidade apontada pela análise preliminar se relacionava à ausência de documentos sobre pagamentos no valor de R$ 330.440. No entanto, após a apresentação de defesa e juntada dos documentos solicitados, a equipe técnica modificou sua análise
identificando pagamentos efetuados acima dos valores contratados em 2 outros contratos, totalizando R$ 23.360, situação diferente da inicialmente descrita. O embargante enfatiza que não foi intimado para se defender especificamente dessa nova irregularidade identificada, que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e por essa razão requer que sejam reconhecidos os embargos, que o julgamento seja suspenso e que o processo retorne à fase de instrução, permitindo-lhe manifestar-se adequadamente sobre os novos pontos levantados, juntando documentos e provas necessárias, antes que seja elaborado um novo relatório conclusivo e julgamento definitivo. Não houve manifestação da área técnica desse tribunal, recebi o presente feito em 11 de março de 2025. Preliminarmente, em juízo de admissibilidade, o artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38/93 estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer decisões que contêm obscuridade, dúvida, contradição interna ou omissão sobre algum ponto específico que deveria ter sido abordado na própria decisão embargada. No caso apresentado, o embargante afirma ter ocorrido um cerceamento de defesa decorrente da introdução, somente no relatório conclusivo, de um novo fato ou irregularidade não apontada anteriormente, sem lhe dar oportunidade de manifestação. Tal alegação não indica uma obscuridade, contradição ou omissão existente no conteúdo do acordo, mas sim uma falha procedimental relacionada ao devido processo legal, que deve ser questionado e corrigido por outra via recursal. Nada obsta que, em homenagem ao princípio da fungibilidade dos recursos, seja levado em consideração as questões de fato e de direito articuladas pelo gestor para adentrar no mérito do pedido. Compulsando os autos, a meu pensar, é clara a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que assegura às partes o direito de serem ouvidas e manifestarem-se amplamente sobre todos os elementos considerados para o julgamento. Especificamente, houve uma inovação processual relevante que compromete a validade da decisão, pois a área técnica do Tribunal de Contas introduziu apenas no relatório conclusivo uma nova irregularidade que não havia sido mencionada no relatório preliminar. Inicialmente, a irregularidade apontada se referia à ausência de documentação, e o gestor ofereceu defesa exclusivamente sobre este ponto previamente comunicado, encaminhando os documentos necessários à instrução processual. Contudo, o relatório conclusivo identificou pagamentos em valores superiores aos previstos originalmente em contratos específicos, fato que não constava expressamente da análise preliminar e sobre o qual o gestor não teve oportunidade prévia de manifestação ou apresentação de documentos esclarecedores. Dessa forma, o gestor foi surpreendido por uma nova acusação, surgida apenas na etapa final da análise técnica, tendo seu direito à defesa efetivamente suprimido em relação a este novo fato. O direito ao contraditório pressupõe necessariamente que a parte envolvida tenha pleno conhecimento prévio dos fatos que lhe são imputados, possibilitando-lhe a produção de defesa específica, com a apresentação de provas e argumentos direcionados ao objeto da acusação. A ausência dessa oportunidade configura, portanto, violação ao devido processo legal, uma vez que nenhum julgamento poderá ser legitimamente realizado sem garantir ao interessado a possibilidade de contestar todos os elementos utilizados para embasar a decisão que o responsabiliza. Assim, ao não ter sido assegurado ao gestor a possibilidade de se manifestar especificamente sobre a nova irregularidade detectada, houve cerceamento do direito à ampla defesa ao contraditório, tratando-se, portanto, de nulidade absoluta que impõe a anulação do julgamento efetuado e o retorno dos autos à fase instrutória, para que seja garantido o pleno exercício desses direitos fundamentais antes de qualquer decisão definitiva sobre a matéria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido como recurso de reconsideração e, no mérito, por se tratar de vício insanável, pela declaração de nulidade da decisão, com retorno dos autos originários à fase instrutória, promovendo a citação válida do gestor a partir dos novos achados, com fulcro no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Cabe recurso ao gestor, mas usou o remédio errado. Ele usou o remédio do embargo,
mas não questiona omissão, obscuridade, nem dúvida ou contradição na nossa decisão. Então, tinha que entrar com recurso de reconsideração. Não havia desconhecimento com relação ao que foi apontado na DAFO, porque a DAFO apenas corrige o valor na sua fase final, porque lhe permite acrescentar R$25 mil ao valor que já havia sido imputado, mas cabe a discussão do assunto, mas não neste remédio, porque nós já uma vez fizemos neste remédio a análise do recurso de reconsideração, o gestor perdeu e depois ele entrou agora com recurso de reconsideração, uma vez que no primeiro, ou seja, acabou tendo 2 recursos de reconsideração. Então, como disse o doutor Parquet, não houve discussão de omissão, obscuridade nem dúvida, que é o remédio que ele utilizou, mas cabe ao gestor realmente uma revisão acerca da nossa decisão, mas não neste remédio, porque isso pode comprometer o andamento do processo, porque ele vai novamente alegar que não houve recurso de reconsideração, então passa a ter um novo recurso, isso já ocorreu nessa casa. Então, não é que ele não tenha direito, tem direito ao seu recurso, mas não neste remédio. Então, assim sendo, voto pelo recebimento dos embargos de declaração, pela sua improcedência, mantendo a decisão embargada no seu teor e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Pois não, excelência, em votação, conselheiro Valmir, Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhora presidente. conselheiro Antônio Cristóvão, Acompanho o voto do nobre relator. conselheiro Ronald Polanco, Acompanho o voto, presidente. conselheiro Ribamar, Eu acompanho o entendimento do Ministério Público que deve ser aqui feito o princípio da fungibilidade e que o processo retorne, por economia processual também, que o processo já retorne para a área técnica para que seja dado o direito de defesa ao gestor. É como voto, excelência. Vossa Excelência reconhece que houve nulidade absoluta no processo Exatamente. principal, fala Mesmo entendimento do Ministério Público. da ausência E de por citação. economia processual para que volte. Não há prejuízo nenhum para a parte, se depois ele quiser entrar com recurso de reconsideração. Não vejo prejuízo nenhum para a parte. Perfeito. É como voto, excelência. Tá bom. Então, o conselheiro Ronald Polanco acompanhou o relator, não é isso, conselheiro? Então, decidiu-se por maioria. Você votou, conselheira Jesus. Desculpe, conselheira. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. E assim decidiu-se por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo o conselheiro Ribamar Trindade, que acatou o entendimento e o parecer ministerial pela nulidade absoluta da decisão que foi recorrida. Permanece ainda com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro para o processo 148-61, processo número 6 da pauta. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo de também embargos de declaração interpostos tempestivamente pelo senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, em face de decisão contida no Acórdão 14.773, 2024, deste plenário, exarada nos autos do processo 137.480, prestação de contas da Secretaria Estadual de Educação. Busca o recorrente, com interposição de embargo de declaração, alcançar efeitos infringentes e a consequente reforma do Acórdão 14.773. Argumenta, em síntese, abre aspas, que a régia decisão deixou de apreciar pontos relevantes suscitados na defesa, comprometendo a justa resolução da lide, que a preliminar de legitimidade passiva arguida pelo embargante não foi devidamente analisada, que o embargante não pode ser responsabilizado por todos os atos praticados no âmbito da Secretaria, considerando que tais atos muitas vezes não estão sob seu controle direto, e ainda que não se pode imputar ao gestor responsabilidade por erros decorrentes de informações fornecidas por terceiros, especialmente quando este agiu dentro dos limites de suas atribuições e com base na confiança legítima na atuação dos subordinados. E continua, no presente caso, a responsabilidade pela prestação de contas foi delegada ao Departamento Financeiro, sendo seu chefe efetivamente o responsável pela matéria.
A folha 6, tenta o embargante rediscutir matéria de prova já debatida na fase de instrução. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio. Doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o nosso ilustre representante do Parque de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, ex-secretário de Estado de Educação e Esporte, com a finalidade de afastar possível omissão no Acórdão 14.773/2024, que julgou irregulares as suas contas à frente da Secretaria em 2019 e lhe condenou à devolução de R$ 1.678.506,43. O embargante alega, em síntese, que a preliminar de ilegitimidade passiva arguída no processo de prestação de contas não foi devidamente analisada, sendo que não poderia ser responsabilizado diretamente por todas essas questões, visto que diversas funções e atos administrativos são delegados a servidores subordinados e departamentos específicos, argumentando pelo princípio da responsabilidade subjetiva, exigindo dolo ou culpa comprovados. Afirma que, no presente caso, a responsabilidade pela prestação de contas foi delegada ao departamento financeiro, sendo seu chefe efetivamente o responsável pela matéria à hora questionada. Não houve manifestação da área técnica desse tribunal, recebi o presente feito em 11 de março de 2025. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. Quanto às argumentações expendidas pelo embargante de omissão quanto à ilegitimidade passiva, compulsão dos autos originários, entendo que lhe assiste razão. Este foi o primeiro ponto levantado em sua defesa, porém não houve análise ou refutação por parte da área técnica deste parquê de contas, nem na decisão embargada ou no voto do nobre relator. Importante esclarecer que a ausência de análise específica sobre a preliminar de legitimidade passiva não se enquadra no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes, desde que exista motivo suficiente para fundamentar a decisão. Esse entendimento do STJ aplica-se às situações em que as questões não analisadas sejam desnecessárias ou irrelevantes para a formação da convicção do magistrado, ou seja, quando o julgador encontra fundamento suficiente para decidir, sem precisar abordar exaustivamente todos os argumentos das partes. Contudo, a ilegitimidade passiva é uma questão prejudicial que deve necessariamente ser enfrentada, antes mesmo do exame do mérito, por impactar diretamente na definição das responsabilidades dos envolvidos e sua eventual procedência implicaria extinção ou modificação significativa dos responsabilizados no processo. Desta forma, esta Corte deve obrigatoriamente analisá-la, sob pena de comprometer a integralidade e a validação da decisão. Entretanto, nos termos do artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com os artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil, a ausência de análise específica da ilegitimidade passiva configura uma omissão passível de ser corrigida pela própria Corte nos embargos declaratórios, não havendo necessidade de se recorrer imediatamente à anulação ou reforma da decisão, pois a própria sistemática processual prevê essa possibilidade de correção direta. Quanto ao argumento de que as atividades referentes à prestação de contas foram delegadas ao Departamento Financeiro, isentando o gestor principal da responsabilidade, a meu ver, não se sustenta, pois, embora seja possível delegar tarefas administrativas específicas para fins operacionais, esta não implica necessariamente a transferência integral de responsabilidade perante órgãos de controle externo, especialmente no que se refere à prestação de contas. Embora válido, tal ato delegatório não afasta o dever de prestação de contas do gestor máximo da Secretaria, constituindo apenas a transferência operacional da tarefa administrativa de organizar e apresentar documentos e informações perante esta Corte de Contas. Desta forma, os atos de gestão executados diretamente pelo gestor permanecem sob sua integral responsabilidade, mantendo-se o dever legal e administrativo de assegurar a regularidade dos atos por si praticados ou diretamente autorizados. Portanto, a existência da delegação não serve como argumento para isentar o gestor das consequências legais decorrentes das ações
que foram por ele diretamente decididas, praticadas, autorizadas ou supervisionadas, e não elimina a responsabilidade deste pelos próprios atos de gestão realizados durante seu período de administração dos recursos. Tecidas essas considerações, mostra-se improcedente tal alegação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38/93, por serem próprios e tempestivos, e, no mérito, dar-lhe provimento para sanar a omissão quanto ao argumento de ilegitimidade passiva do gestor. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Um bom embargo para ganhar tempo. O gestor, ele, neste embargo, ele não questiona a decisão, mas ele coloca que não foi analisada a responsabilidade, entendendo que, como ele pediu ao chefe do departamento financeiro que fizesse a prestação de contas, o chefe do departamento financeiro passou a ser o responsável pelas contas da secretaria. Então, difícil de nós conseguirmos entender isso, né? Porque é óbvio. O responsável pelas contas da secretaria é o secretário. Então, ele coloca aqui como se isso não tivesse sido enfrentado, mas várias decisões colocam já, como nós vamos colocar, que não há necessidade de aprofundamento em cima desse item. Mas, de qualquer forma, nós entramos nele agora aqui também, até para mostrar que não tem como o secretário fugir da responsabilidade das suas contas. Então, da análise dos embargos apresentados, observa-se que o embargante explicita de forma clara a intenção de alcançar os efeitos modificativos por alegadamente não ter a Corte de Contas enfrentado todos os argumentos da defesa no processo ora recorrido, em especial a preliminar da ilegitimidade passiva arguída pelo embargante. Apesar de concordarmos, em parte, com as razões de direito expostas pelo ilustre parquet, correto? Há necessidade de se explicar tudo. Este é um item que é muito claro, mas mesmo assim entramos nele também agora. Ou seja, que é uma questão prejudicial, né? Esse é um item que é prejudicial, mas não exatamente nesta parte de responsabilização, né? Deve ser analisada antes do mérito, no presente caso, entendemos absolutamente, portanto, no entanto, neste caso, da responsabilidade do secretário, desnecessária exposição de motivos acerca da responsabilidade do secretário de Educação pela prestação de contas da Secretaria de Educação. Ele é o responsável. E aqui ele pretende que a responsabilidade recaia sobre o chefe do Departamento Financeiro, órgão que ele responsabilizou pela elaboração da prestação de contas. Salvo algum novo entendimento, a priori desconhecido por nós, a responsável pela prestação de contas da Secretaria são os respectivos secretários. Assim, por mais que pretenda o embargante discutir e alongar o processo com tal discussão, mantemos o entendimento da desnecessidade da abertura de tópico específico nas decisões em prestação de contas acerca de qual é o gestor competente. Desse modo, se o acórdão, votos, relatório, manifestações ministeriais do processo 137.480, que trata da prestação de contas anual da Secretaria de Estado de Educação e Esporte referente ao exercício 2019, não fizeram referência a essa questão, não foi por falha dos interventores, não foi por falha da DAFRA, é porque há uma obviedade nesse assunto, mas sim por se tratar de fato juridicamente notório. O secretário é responsável pela sua pasta. E o artigo 374, inciso 1º do Código de Processo Civil, textualmente diz: não depende de prova os fatos notórios. No mais, o STJ já se manifestou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada da decisão recorrida, e assim mesmo, após a vigência do Código de Processo Civil 2015, não cabe embargo de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. De qualquer forma, insistimos que o presente caso sequer se enquadra em situação onde haja necessidade de motivo ou convencimento, pois que a parte é o elemento de ação
e é o gestor da pasta. Ele entra como responsável, como parte legítima, que é uma das condições da ação. E isso é irrefutável. A figura de secretário de uma determinada pasta é inerente e indissociável à sua responsabilidade de prestar contas por determinação constitucional. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal e Constituição Acreana, artigo 60, parágrafo único. Ao se analisar o recurso, percebe-se que nenhuma das alegações narradas pelo embargador pelo embargante trata de omissão, obscuridade ou contradição da parte dispositiva ou do fundamento fático ou jurídico da decisão que lhe imputou a irregularidade encontrada ao longo da prestação de contas, tentando, em alguns momentos, rediscutir matéria de mérito que foi tratada no processo originário. E essa via, como nós vimos no outro processo anterior, é o recurso de reconsideração. Observa-se que o embargante insurge-se através de embargo de declaração em razão de discordância de posicionamento em relação à decisão deste tribunal prolatada na prestação de contas, em especial no que tange à sua responsabilidade quanto à gestão da secretaria, onde era o próprio secretário. Alega o embargante, a folha 6, item 3 da sua petição, uma suposta omissão na decisão embargada, fundamentando a sua tese que a preliminar de legitimidade passiva não foi devidamente analisada. Em síntese, alega que o embargante não pode ser responsabilizado por todos os atos praticados no âmbito da Secretaria de Estado, que não se pode imputar ao gestor responsabilidade por erros decorrentes de informações fornecidas por terceiros, e finaliza dizendo que no presente caso, a responsabilidade pela prestação de contas foi delegada ao financeiro. Foi delegada à execução, a responsabilidade dele como gestor não foi junto. E utiliza a jurisprudência do acórdão do TCU 249 de 2010. Mas aquele acórdão está em total consonância com a decisão que ele entende e que ele agora quer embargar. Naquele acórdão, no item 17, diz o seguinte: neste ponto, convém esclarecer que a delegação de competência para execução, mesmo que de despesas custeadas com recursos públicos federais, não exime de responsabilidade a pessoa delegante, porque inadmissível a delegação de responsabilidade. E continua, deixar de exercer de forma efetiva e diligente os gestores que deixaram de exercer de forma efetiva e diligente o controle de execução dessas despesas, continuam sendo responsáveis pela irregularidade. Não vou maçá-los com toda a decisão do acordo do TCU, que é, inclusive, contrário à pretensão dele, do gestor. Quanto aos inúmeros pontos relativos à reprovação das contas, mesmo tendo sido a prestação de contas exaustivamente analisada, novamente citamos trechos do STJ, já após a edição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se pronunciou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar e enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. Em razão de todos os argumentos elencados, não enxergamos a existência de omissão relativa à legitimidade da parte, haja vista que, se tratando de prestação de contas da Secretaria de Estado, ou mesmo que fosse do município, o gestor sempre vai ser o responsável. E assim sendo, diante do exposto, voto pelo recebimento dos embargos de declaração, por serem próprios e tempestivos, e no mérito pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão embargada, haja vista a clara responsabilização do secretário pela prestação de contas da sua pasta, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos e como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Valmir, Põe o voto, senhora presidente. conselheiro Antônio Cristóvão, Acompanho o voto do nobre relator. conselheiro Ronald Polanco, Acompanho o voto, presidente. conselheiro Ribamar, Com o relator, excelência. conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Excelência. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passando o processo de número 7 da pauta, no qual foi feita inversão, 8. passando, no qual foi feita inversão, passo agora a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para o processo de número 8 da pauta,
141.805. Vossa Obrigado, Excelência tem a palavra. presidente, nobres conselheiros. Eu vou retirar de pauta este processo. Pois não, Excelência, retirado o processo de pauta, passo a palavra ao conselheiro Ronald Polanco para a leitura do processo 148.054, número 8 da pauta. Número 9, desculpe. Obrigado, conselheira Dulce, nobre procurador, conselheira Maria de Jesus, conselheiros. Aqui é um procedimento administrativo aberto a partir da comunicação interna da DAF, uma CI 150, o número, /24, 2024, gabinete da GCE, TC Acre, do dia 25 de 10 de 2024, a outra CI também 680, também da DAFO, no mesmo dia, 25 de 10 de 2024, informando sobre o concurso público, edital número 04/2024, para provimento de 45 cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Feijó, publicado no Diário Oficial, número 3.890, de 24 de outubro de 2024. Decisão cautelar inaudita altera parte as folhas 10 a 15, publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contas, no dia 31 de 10 de 2024, ratificação pelo plenário no dia 28 de 11 de 2024, conforme a papeleta de julgamento, as folhas 123 a 125. Notificação da decisão cautelar, as folhas 17 a 18, manifestação do responsável, a folha 31 a 40 e anexos, as folhas 41 a 116. Relatório conclusivo das folhas 128 a 138, pronunciamento ministerial, as folhas 142 a 144. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra o nosso ilustre representante do Parquê de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de inspeção instaurada a partir de comunicações da DAFO, destinada à apuração de supostas irregularidades no edital de convocação número 004/2024, por meio do qual a Prefeitura Municipal de Feijó convocou candidatos aprovados em concurso público, ato que importaria, portanto, em aumento da despesa total com pessoal, quando, no entanto, a referida despesa do Poder Executivo Municipal se encontrava acima dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o ato foi praticado no período de 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, em afronta ao disposto no artigo 21, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em sede de apuração preliminar, a área técnica desta Corte verificou que o ato impugnado representaria imposição de relevantes riscos à rigidez fiscal do ente, já comprometida pela situação de extrapolação da despesa total de pessoal do Poder Executivo Municipal, sugerindo-se, desse modo, a suspensão cautelar dos atos de convocação de pessoal objeto do edital publicado, providência efetivamente determinada por esta Corte de Contas. Com efeito, considerando presentes os requisitos autorizadores, esta Corte de Contas determinou a suspensão inaudita altera pars de quaisquer atos relacionados à convocação de candidatos classificados no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Feijó, com fundamento no artigo 61, inciso 8 da Constituição Estadual, artigo 36 da Lei Complementar Estadual número 38/93, artigo 6º, inciso 17 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aplicável subsidiariamente por força do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, verificou-se o efetivo preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
sugerindo esse parquê a ratificação da cautelar expedida. O gestor responsável foi notificado e se manifestou às folhas 31 a 116, aduzindo em síntese que o concurso objeto de impugnação se destinava à contratação de pessoal para a prestação de serviços na área de saúde, serviços de caráter essencial, que não admitiriam interrupção na prestação, situação que, segundo assevera, poderia se verificar caso não fossem autorizadas as contratações de pessoal pretendidas. Além disso, sustenta que o certame foi homologado em 1º de julho de 2024, antes do período vedado para aumento da despesa com pessoal, o que, no seu entender, autorizaria a administração a efetuar as contratações do pessoal aprovado no concurso. Em série de análise conclusiva, a segunda inspetoria apurou que a despesa total de pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava, de fato, acima dos limites legais no período em que praticados os atos ora sob análise. Nesse sentido, além da violação ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, verificou-se que o ente não cumpriu o disposto na Lei Complementar Federal número 178/2021, que estabeleceu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal de Estados e Municípios, em particular o disposto em seu artigo 15, que tornou obrigatória a redução da despesa total de pessoal em ao menos 10% do excedente apurado em 2021, a partir do exercício 2023. Com efeito, apurou-se nesse sentido que, no final do exercício 2021, a despesa total de pessoal do Poder Executivo Municipal representava 58,19% da receita corrente líquida e, no terceiro quadrimestre de 2023, ao invés da redução exigida pela legislação, que se verificou, na verdade, foi um acentuado aumento da despesa, que passou a representar 66,15% da receita corrente líquida. Ademais, ressalta a instrução que foram emitidos alertas por esta Corte de Contas, com fundamento no artigo 59, parágrafo 1º da LRF, e no artigo 9º da Instrução Normativa TCE, número 22/2020, dando ciência ao ente da situação de irregularidade e da obrigatoriedade de redução da despesa. Por fim, apurou-se que a situação de extrapolação da despesa total de pessoal na Prefeitura Municipal de Feijó já foi objeto de diversas manifestações desta Corte, inclusive com a aplicação das sanções cabíveis, sem que, no entanto, se tenha verificado a efetiva recondução pelos gestores responsáveis da despesa aos limites legais. Desse modo, verifica-se, de fato, que a situação de extrapolação da despesa total com pessoal do ente municipal vem se reiterando no tempo, apesar da autuação pedagógica, mas também sancionatória desta Corte de Contas, o que denota, conforme sugere a análise técnica realizada no feito, a ocorrência de graves falhas de planejamento na gestão municipal no que tange à matéria. Com efeito, não se vislumbra dos autos a efetiva adoção de providência por parte do Poder Executivo Municipal tendentes a promover a recondução da despesa aos parâmetros legais, não se tendo demonstrado, por exemplo, a adoção de qualquer das medidas estabelecidas no artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal, de observância obrigatória em caso de extrapolação da despesa total com o pessoal. Ante o exposto, forçoso reconhecer a nulidade dos atos praticados consubstanciados no edital de convocação número 004/2024, por afronta ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, opinando este Ministério Público de Contas em consonância com a análise técnica realizada no feito, pela aplicação, em desfavor do gestor, da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, sem prejuízo da notificação, para que promova, na forma da lei, a recondução da despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal aos limites legais, sob pena de responsabilização pela reincidência. É o pronunciamento. Obrigada, doutor Sérgio. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, presidente. De acordo com a unidade técnica, quando da convocação dos candidatos para provimento de 45 cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Feijó, publicado no Diário Oficial 13.890, de 24 de outubro de 2024,
como bem destacado aí pelo procurador, a despesa o índice de pessoal do exercício de 2021 era de 58,19%, estando assim acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No final do exercício 2023, passou para 66 esse índice. Diante dos fatos citados acima, a área técnica emitiu as CIs, sugerindo, duas CIs, né, já citada, e sugeriu que fosse expedida a medida cautelar com a finalidade de determinar ao gestor o sobrestamento dos atos de convocação de candidatos aprovados em concurso público. Edital 024/2024, Prefeitura Municipal de Feijó. A medida cautelar foi adotada, as folhas 10 a 15. O Ministério Público de Contas, as folhas 20 a 25, sugeriu a ratificação da medida pelo plenário, cuja confirmação ocorreu em 28 de novembro de 2024, sessão 1589, plenária ordinária. Notificação do gestor da medida adotada, as folhas 17 e 18, e manifestação às folhas 31 a 40 e anexos às folhas 41 a 116. A manifestação do responsável alegou, primeiro, natureza essencial, urgente e indispensável para a convocação dos cargos, especialmente na área de saúde. Colacionou o julgamento do TCE do Mato Grosso do Sul, que trata do assunto, que a inclusão desses servidores não traz impactos orçamentários financeiros significativos, anexos e a estimativa de impactos financeiros às folhas 62 a 63, do cumprimento da gestão com a questão fiscal. Aqui uma justificativa pessoal nessa questão da inclusão de servidores não trazer impacto orçamentário é que ele estava substituindo pessoas que tinham trabalhado de forma um contrato provisório, então ele ia retirar e colocar pessoas concursadas, mas o fez no final do mandato e deixando uma herança para o futuro gestor, né? Que o concurso foi homologado em 1º de setembro de 2024, antes do período vedado de 180 dias, que impedir a convocação dos candidatos na área de saúde é uma medida desproporcional e desarrazoada, que, neste sentido, as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser mitigadas nos casos de saúde, que os percentuais de despesa com pessoal do exercício 2021 e 2023 encontra-se desatualizada e desvinculada da realidade de 2024. Pleiteou a reavaliação da medida de suspensão e, subsidiariamente, pelo menos, o chamamento, nomeação e posse dos candidatos aprovados nos cargos da área de saúde. Em análise conclusiva, a área técnica apurou que a municipalidade, à época, se encontrava com índice de despesa de pessoal acima do limite, verificou também que não foi cumprido as disposições da Lei Complementar Federal número 178/2021, que tornou obrigatória a redução do índice de despesa com pessoal em pelo menos 10% do excedente, apurado em 2021 a partir do exercício de 2023. Aliás, foi apurado que ocorreu um incremento da despesa ao final de 2023, representando, na ocasião, 66,15% do índice da despesa com pessoal no final de 2021,
a despesa total com o pessoal era de 58,19%, folha 132. Ressaltou a unidade técnica que foi emitido alerta através do DEC número 1822, de 31/5/2022, sobre a necessidade de redução das despesas com pessoal. Ao final, a área técnica propôs declarar a nulidade dos atos praticados pela Prefeitura com a publicação do edital na convocação número 04/2024 e aplicação de multa, sanção ao senhor Kief Roberto Cavalcante Lima. Em pronunciamento, o Ministério Público de Contas acompanhou as conclusões da área técnica, bem como notificar a origem para reconduzir as despesas total com o pessoal. Bom, vale frisar que era e é dever do gestor, além de cuidar das demais atribuições do município, observar as disposições legais, dentre elas os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como o de despesas totais com pessoal e outras vedações previstas. Como foi verificado pela instrução, a municipalidade descumpriu as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal. Estava tudo acima do limite e era final de mandato do então titular da municipalidade. Analisando o sistema de prestação de contas, o nosso CIPAC, constata-se no final de agosto, segundo quadrimestre de 2024, que o índice apurado de despesa com pessoal foi de 56,02%. B, no terceiro quadrimestre de 2024, o índice apurado foi de 55,68%. Analisando o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, o SICONF, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, foi verificado no segundo quadrimestre de 2024, o índice informado foi de 52,84%. E B, no terceiro quadrimestre de 2024, de 56,66%, ou seja, acima do nosso. Salienta-se que o edital de convocação dos candidatos, objeto da demanda, foi publicado no dia 24 de outubro de 2024, logo após a eleição. Diário Oficial do Acre, número 13.890, período em que o índice de despesa com pessoal apurado no CIPAC, que era superior ao limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A priori, analisando somente o SICONF, constata-se que o índice do segundo quadrimestre de 2024 era inferior ao limite máximo. Foi apurado 52,84%. Mas esse valor divergiu do apurado no CIPAC, que foi de 56,02%, que é calculado com base nas informações contábeis encaminhadas pelo ente. Portanto, na ocasião da publicação do edital de convocação do número 04/2024, que foi dia 24 de 10 de 2024, a municipalidade estava com índice superior ao limite estabelecido quando se observavam os dados constantes no CIPAC. Salienta-se que, além do índice apurado no segundo quadrimestre pelo CIPAC, de 56,02%, superior ao limite previsto de 54% no artigo 21, inciso 2 da Lei 101, preceitua que é nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular.
de poder ou órgão referido no artigo 20. Como foi verificado, o edital 04/2024 foi publicado aqui no Diário Oficial no dia 24 de outubro de 2024, dentro do período proibido, defeso, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além da vedação do artigo 20, inciso 3, a linha B, limite de despesa com pessoal. Portanto, havia na ocasião da publicação do edital 2 fatores impeditivos para a convocação de candidatos. A, despesa com pessoal acima do limite, e B, publicação do edital. A publicação do edital ocorreu dentro do limite defeso, proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 180 dias. Mesmo que a norma de regência fosse a Lei Federal 9.504/97, Lei das Eleições, artigo 73, a linha 5, a letra C, as despesas totais com pessoal estavam acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também é um fator impeditivo para a convocação de novos servidores em qualquer época. Pouco importa a proximidade com o período eleitoral. Vale salientar que a gestão sequer mencionou se o edital de convocação publicado se adequava às exceções previstas na Lei 101, artigo 22, parágrafo único, inciso 6, 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000. Quanto à natureza essencial, urgente e indispensável para a convocação dos cargos, principalmente da área de saúde, e isso não ficou comprovado nos autos em documentos anteriores a 2024. Do julgamento do TCE do Mato Grosso do Sul, colacionado pelo gestor, verifica-se que o mesmo permitiu a admissão de pessoal para os órgãos jurisdicionados daquela Corte de Contas nos 180 dias finais do mandato, desde que, 1, os concursos públicos respectivos tenham sido homologados antes desse período de vedações. 2, o ato de nomeação que desencadeia a obrigação tenha ocorrido também antes do período defeso, período proibido. E 3, não haja aumento de despesa com pessoal. No caso, sobre análise, o ato publicado só cumpriu o primeiro item citado acima, quando analisamos a jurisprudência anexada pelo gestor. No tocante à estimativa de impactos financeiros anexada, folhas 62 e 63, verifica-se que a área técnica do município não levou em consideração os encargos previdenciários e outros encargos obrigatórios inerentes à folha suplementar, sendo calculados somente as remunerações dos servidores convocados, mas sem somar os valores dos encargos correspondentes. Ademais, a alegação do comprometimento da gestão com a adequação fiscal foi verificada que não foi cumprida ao final do terceiro quadrimestre, mesmo sem a nomeação e posse dos servidores convocados, que a municipalidade ainda permaneceu com as despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, a partir das informações contidas nos autos, o edital de convocação número 04/2024, publicado aqui pela Prefeitura Municipal de Feijó no Diário Oficial do Acre, número 13.890, de 24 de outubro de 2024, não se adequava aos limites, aos ditames da Lei 101, a Lei Complementar 101, no segundo quadrimestre de 2024, bem como
também não se adequa a partir das informações encaminhadas pela municipalidade no terceiro quadrimestre de 2024. Vale frisar também que, em consulta ao CIPAC, que é o nosso Sistema de Controle de Atos de Pessoais desta Corte de Contas, não foram verificadas nomeações através do edital de convocação, o que, a princípio, a municipalidade cumpriu o que foi determinado por esta Corte de Contas, tendo em vista que as últimas informações, terceiro quadrimestre de 2024, coletadas no CIPAC, que é o nosso Sistema de Prestação de Contas, e ainda no Sistema de Informações Contábeis, SICONF, o nacional, né, do Setor Público Nacional, publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, demonstraram que o Poder Executivo de Feijó ainda se encontra com as despesas de pessoal acima do limite permitido pela Lei 101. Acompanho aqui a instrução, as conclusões da instrução. Verifica-se ainda, a priori, até que a área técnica faça uma análise mais detalhada do caso e faça as devidas glosas, caso exista, denota-se que há uma tendência de cumprimento da norma, tendo em vista que no segundo quadrimestre de 2024, a municipalidade se encontrava com limite superior somente em 2,02%. 56,02%. E no final do segundo quadrimestre de 2024, a municipalidade se encontrava já com um limite de 1,8%, ou seja, 55,68%. Aí tem uma tendência de queda, né? Sendo assim, opino pela manutenção da nulidade do edital de convocação com as determinações para que a municipalidade se adeque no prazo fixado pela legislação aos limites impostos pela Lei 101/2000, no tocante às despesas com pessoal. Diante disso, o nosso voto é declarar a nulidade dos atos praticados consubstanciado no edital de convocação número 04/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, 13.890, de 24/10/2024, por afronta ao dispositivo da Lei de Responsabilidade, na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 21, combinado com o artigo 22, parágrafo único, inciso 4. Pela aplicação de multa-sanção ao senhor Kef Roberto Cavalcante Lima, no valor de R$ 6.815, correspondente aqui a 500 UPFS, por afronta aos dispositivos da Lei 101, artigo 21, combinado com 22, parágrafo único, inciso 4. Notificar o senhor Kef Roberto Cavalcante Lima para pagamento da multa fixada no prazo máximo de 30 dias, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. Determinar a Prefeitura de Feijó, caso ainda persista, a situação para que elimine o valor excedente de despesas totais com o pessoal no prazo e condições estabelecidos nos artigos 23 da Lei Complementar 101 e pela notificação do senhor Kef Roberto Cavalcante Lima do resultado do presente julgamento. E logo em seguida, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Valmir. Eu vou seguir o voto do relator, senhora presidente. Obrigada, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, o voto do nobre relator está perfeito. Mas eu vou lembrar que nós hoje não temos mais essa força. Ao nós decretarmos a nulidade, teria que haver a demissão. E antigamente, um prazo bem longo, nós inclusive aplicávamos multa diária
pelo não cumprimento dessas demissões. Mas hoje nós estamos cerceados disso. A partir daquele momento em que o Estado contratou os procuradores acima do limite da despesa de pessoal, que permanece acima do limite até hoje, o tribunal deu a cautelar. A cautelar foi anulada pelo TJ. E o TJ nos disse que nós nos abstivéssemos de dar a nulidade nestes atos e que apenas os comunicássemos ao parlamento. Então, nós não podemos mais, ou nós pedimos a anulatória da primeira decisão deles e depois o recurso, ou nós temos que cumprir a decisão judicial. E a decisão judicial é que nós nos abstivéssemos de decretar nulidade, que comunicássemos isso ao parlamento. Então, está perfeito o voto, mas não se encaixa nesta realidade estabelecida pelo TJ hoje, que nós ainda não mudamos. Então, em função disso, com a devida vênia, entendendo que está perfeito, mas apenas não se coaduna com essa decisão do judicial, eu voto, e senão nós teríamos que imputar multa diária ao gestor por não cumprir a demissão, já que é nula, mas também não seria justo em função do que aconteceu com os procuradores, onde nós reconhecemos o direito, até fomos condescendentes, que eles tinham passado no concurso, tinham aspirações, os de Feijó também, né, mesma situação. Então, em função disso, apenas notificar o gestor pela necessidade de retorno ao limite da despesa de pessoal, comunicar o assunto à Câmara de Vereadores de Feijó e ao Egrégio Tribunal de Justiça. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhora presidente, nobres conselheiros, é o meu voto também, já que nós também, o tribunal nem recorreu dessa decisão do TJ. Então, eu acompanho na íntegra o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, Excelência. Deu empate e eu desempato acompanhando o voto do conselheiro relator. E assim decidiu-se por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra agora para a leitura do processo 144.359. Obrigado, presidente. Trata-se da prestação de contas do Ministério Público do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2022, a responsabilidade é do senhor Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral de Justiça à época, relatórios técnicos preliminar, folha 1693 a 1722, e o conclusivo, as folhas 1754 a 1758. Citações: Procurador-Geral de Justiça, doutor Danilo Lovisaro, as folhas 1726/1728, contador Orozino Vilas Boas Benevides, folhas 1727/1729, defesa conjuntas, as folhas 1731 a 1735. Pronunciamento do Ministério Público de Contas, as folhas 1763 a 1765. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra o representante do Parque de Contas. Obrigado, senhora presidente. Prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral de Justiça, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2023. A instrução procedida sugeriu a regularidade com ressalva da matéria em face da execução de despesas de exercícios anteriores da ordem de R$ 9.577.391, fora das hipóteses previstas nos artigos 37 e 85 da Lei 4.320/64.
O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 18 de fevereiro de 2025. Do exame feito, verifica-se que o montante de R$ 9.577.391 executado a título de despesas de exercícios anteriores está composto, em sua maioria, por empenhos decorrentes de indenizações de férias e licença-prêmio, pertencentes, segundo a área técnica, ao exercício de 2022, que deveriam ter sido classificadas como despesas de pessoal daquele período, não sendo permitida sua exclusão para fins do limite previsto no artigo 20, inciso 2, a linha D da Lei Complementar Federal número 101/2000. A defesa acostada argumentou em síntese que as despesas questionadas se resumem basicamente à folha de pagamento referente a verbas que tiveram fato gerador em exercícios anteriores, preenchendo os requisitos para classificação como despesa de exercícios anteriores e que a situação somente foi levantada nas prestações de contas dos exercícios de 2020 e 2021. Sustenta também que, na qualidade de atual Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre e ordenador de despesas, não teve conhecimento do fato, o que aconteceu somente por ocasião de sua citação neste feito, quando determinou a correção da falha e, já no segundo quadrimestre de 2024, as despesas de origens indenizatórias passaram a ser computadas no limite dos gastos com o pessoal do órgão, juntando as peças correspondentes e pugnando pela regularidade das contas. Cumpre esclarecer que o registro das despesas com aludidas verbas, em termos orçamentários, contábeis e fiscais, deve ser feito no momento em que a obrigação se torna exigível, ou seja, quando o servidor público faz jus à indenização, o que somente ocorre com o pedido e a homologação pela autoridade competente, razão pela qual não se enquadram como despesa de exercícios anteriores, não sendo permitida a exclusão dos valores correspondentes para fins de limite de despesa com pessoal. Destaca-se, todavia, que, no presente feito, a área técnica promoveu a reclassificação das referenciadas despesas para fins de cálculo do percentual da receita corrente líquida, comprometido com a despesa de pessoal do Ministério Público Estadual em 2022, verificando o cumprimento do mencionado dispositivo legal. Ademais, verifica-se que o nobre Procurador-Geral de Justiça determinou a correção da falha levantada conforme a decisão administrativa de folhas 1736 e 1737, o que foi confirmado pela área técnica. Concernente às despesas realizadas em 2021, que somente foram empenhadas e pagas em 2022, ressalta-se que a falta ocorreu naquele exercício, portanto, na gestão anterior. Com efeito, observa-se a ocorrência de falha contábil que não representou prejuízo ou falta grave e que já foi devidamente corrigida, não comportando qualquer determinação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, considerando regular a prestação de contas do Ministério Público do Estado do Acre, exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral de Justiça, nos termos do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, conselheiro relator. Presidente, eu vou acompanhar o pronunciamento ministerial, considerando uma falha contábil apontada, né, que não representou prejuízo ou falta grave ao erário e que tal ato falho contábil já foi devidamente corrigido no segundo quadrimestre de 2024. O voto, então, é nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38/93, pela emissão de acórdão considerando regular a prestação de contas do Ministério Público do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2022, de responsabilidade do excelentíssimo Procurador de Justiça, doutor Danilo Lovisaro do Nascimento, pela notificação do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e do contador, senhor Orozino Vilas Boas Benevides, do resultado deste julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto do nobre relator, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator.
Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto proposto pelo conselheiro relator. Face à ausência justificada da conselheira Nalu, retiro de pauta os processos de número 11 e 12 da pauta e passo a palavra ao conselheiro José Ribamar Trindade para a leitura do seu processo 13 da pauta, número 134.863. Conselheiro, excelência, eu vou retirar esse processo de pauta. Ontem, durante o horário expediente, eu não consegui acessar o nosso sistema. Por esse motivo, eu vou retirar de pauta. Tivemos problema. Retirado de pauta, então, conselheiro Ribamar, o próximo processo de minha relatoria, e tendo em vista que foi recebida hoje uma petição pelo procurador do gestor, eu também retiro esse processo de pauta para melhor instruí-lo. Não há expedientes a serem lidos, então passo as comunicações com a palavra o nosso ilustre procurador-geral adjunto do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhora presidente. Quero mais uma vez cumprimentar todos os que participaram da sessão de hoje, também os servidores que contribuíram, para que o nosso trabalho fosse realizado. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelos nossos canais de comunicação e desejar a todos uma excelente quinta-feira. Conselheiro Valmir. Muito obrigado, senhora presidente. Faço minhas palavras do nobre procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Acre, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, e parabenizar Vossa Excelência pela belíssima sessão, na realidade, e a todos que contribuíram com esta nossa sessão no dia de hoje. Desejar a todos um bom final de semana, que Deus esteja sempre ao nosso lado. Muito obrigado. Obrigada, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu também gostaria de cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, presidente, agradecer por mais um dia, agradecer a todos que nos assistiram e estão nos ouvindo pelos nossos canais, e no mais desejar a todos um bom final de dia. Obrigada, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Eu queria só fazer que o conselheiro Malheiro fizesse uma análise. Ele entende bem da parte processual aqui do tribunal. No caso dos convocados para a procuradoria, os procuradores, foi num período que não antecedia a eleição. Este momento lá de Feijó é um período em que a conta é para o outro. Existe um processo eleitoral no meio e ou seja, eu sei que tempo e lugar às vezes mudam, né? Aqui a conselheira Nalu sempre diz que a gente coloca os municípios em condições complicadas, né? Mas a herança do prefeito atual foi retirado, e ele também não queria fazer essas situações, mas não foi incorporado os encargos sociais no cálculo. Existem fatos que deixam o município em situações muito precárias. Você passa 8 anos utilizando as pessoas no contrato provisório, e chega no final do processo, acontece isso. Eu acho que os momentos são só a questão do tempo. Do ponto de vista processual, não sei se é possível a gente transformar em similar. É só para a gente ficar aqui, esclarecer, eu fiquei nessa dúvida. Perfeito, mas
Excelência, já que foi citado, Eu posso? estou provocando, assim, para ele esclarecer, porque é uma Claro. dúvida muito... Sem nenhum Não, problema. e eu queria pedir perdão por eu, no meu voto, não ter adentrado nessa situação. Porque realmente na análise aparece o período eleitoral, mas na lei eleitoral, no artigo 73, ele diz exatamente que é proibido aos agentes públicos, servidores ou não, condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades, e aí ele veda nomear, contratar nos 180 dias, ressalvado as homologações que forem feitas, a nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até o início. O início da lei eleitoral é dia 6. A homologação foi no dia 1º. Então, em função disso, ele não estava vedado pela lei eleitoral. Ele só estava vedado pelo limite da despesa de pessoal. Então, eu até peço desculpa porque eu não adentrei nisso, e ele ainda teve o cuidado de não nomear no período eleitoral. Ele, apesar de ter homologado no período certo, ele só chamou depois da eleição no dia 24 de outubro. Então, ele ainda teve esse cuidado. Então, o problema em Feijó era exatamente o mesmo problema do limite da despesa de pessoal. Eu peço até perdão e peço perdão por não ter adentrado no meu voto exatamente nessa situação, porque eu achei que tinha ficado claro. É porque também retira os contratos provisórios, pode ter a dúvida, né, usa as pessoas para votar e as nomeia, as retira depois da eleição. É um caso assim que a gente tem que... Eu fico numa situação assim como julgador, você trabalha com as pessoas como cabos eleitorais, depois tira e a gente legitima, está legal isso, pode fazer. É só isso, mas está tranquilo. Conselheiro Ribamar. É só agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, agradecer também ao doutor Luciano e toda a sua equipe que torna possível a nossa sessão, cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Web e, no mais, desejar um bom dia a todos. Obrigada, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhora presidente. Quero cumprimentar a todos os presentes, os que nos ouvem, nos acompanham pelas redes sociais e nada a comunicar. Obrigada, Excelência. Eu também agradeço a todos que nos permitiram fazer a prestação desse serviço, à nossa sociedade, aos nossos jurisdicionados, e eu faço na pessoa do doutor Luciano. Cumprimento a todos que aqui estão, os colegas, também o doutor Sérgio do Ministério Público, todos os nossos auditores, assessores que se encontram aqui. E cumprimento também aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Não havendo nada mais a tratar, encerro essa sessão, convidando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a sessão. Obrigada.